De algumas semanas para cá, o governo federal está mobilizando o Exército, Marinha, Aeronáutica para matar o mosquito da dengue. No entanto, o governo está se esquecendo de saneamento básico em nosso país. O Brasil realmente se ressente de problemas desta natureza, de problemas relacionados ao saneamento básico. Então, esse esforço do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não passa de jogo de cena para muitas pessoas que estão observando estas movimentações governamentais. Mas nós vamos conversar agora com o Dr. Beni Schmidt. O Dr. Beni Schmidt foi convidado pela produção do nosso programa para falar deste assunto. Ele é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina e professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo. Atendeu a convite do nosso programa e com ele vamos falar seriamente desse problema de dengue, de saneamento básico, do que está acontecendo em nosso país. Doutor, vamos falar do saneamento básico. O saneamento básico em nosso país realmente atinge apenas algumas regiões, mas ele é praticamente descartado em grande parte do Brasil. E isto traz doenças para a população, não é? Com certeza, Cícero. Muito mais que a metade do Brasil. Em primeiro lugar, para o rádio ouvinte, saneamento básico significa, a priori, três coisas. Esgoto canalizado, coleta e tratamento de lixo e água potável. Mais da metade do Brasil é extremamente abandonada por falta de saneamento básico. E justiça seja feita. Não é só nesse governo. Esse governo a situação piorou muito, mas isso já vem de outros governos. A falta de saneamento básico causa falta de higiene, né? Ocorre a falta total de higiene, e acarreta a proliferação de vetores que transmitem doenças aos homens, ao ser humano. Não são só os mosquitos, ratos, baratas, moscas, são transmissores de doenças. Por exemplo, para o rádio ouvinte entender esse arrazoado, esse pensamento. Se a gente tivesse água potável, se todo brasileiro tivesse água potável, vocês imaginam quanto dinheiro o Sistema Único de Saúde pouparia? Porque a gente inibiria todas as verminoses, ou a grande maioria, as diarreias, disenteria, né? Quantas pessoas estão internadas com urgência nos pronto-socorros por causa de diarreias, disenteria e gastroenterocolites aguda, né? Por exemplo. Então, a melhor maneira do governo oferecer saúde à população brasileira é investir em saneamento básico. Cícero, é hipócrita, é infame o governo querer desviar o foco, né, com o Exército, a Marinha Aeronáutica, e eu fico feliz por um lado porque eu disse isso em dezembro para essa mesma rádio que me deu a oportunidade. Já naquela época eu disse que era de uma ignorância, né? Porque o problema não são os mosquitos, a população, o brasileiro precisa entender que o problema não é o mosquito. Não é. São os ovos do mosquito fêmea. Isso é outra coisa. Eu não sou político, eu não sou juiz, né? Mas pior que o roubo, se é que ele acontece, né? Eu acredito que ele acontece, é uma opinião pessoal, mas pior do que o roubo do nosso imposto, do desvio de dinheiro do nosso imposto, eu acredito que nós estamos passando por um processo de imbecilização do nosso país. Né? Pior do que roubar é tornar o nosso povo, não dar educação ao nosso povo. Não existe mosquita em português. Né? É mosquito fêmea. O mosquito fêmea não coloca 400 ovos, coloca 1.500 ovos. Né? E é incrível como o corporativismo dessas pessoas ao lado da presidenta não intervém nem para dizer que ela está falando uma bobagem. Né? Então, eu acho que essas informações
meus colegas de fora do Brasil vivem a caçoar, né, do que está acontecendo com o nosso país. Aliás, para terminar esse arrazoado, eu quero dizer o seguinte, que não é engraçado, né, porque a epidemia está aí, os fatos estão aí. Mas os ovos do mosquito, fêmea, que são 1.500, conforme eu já disse, eles duram mais de 1 ano e meio sem água, por um processo chamado dessecação. Eles são invisíveis a olho nu. Eles não são atingidos por repelente nenhum, por inseticida nenhum. Não se mata ovos de mosquito. É praticamente impossível, a não ser com saneamento básico. Né? Precisaria dar um microscópio para cada soldado brasileiro para ele enxergar os ovos. E aqui em São Paulo, viu, Cícero, agora o prefeito colocou drones. Meu Deus do céu, nós estamos gastando dinheiro com nossos impostos para comprar drones para procurar os focos de mosquito, em vez de colocar esse dinheiro no saneamento básico. Verdade. E, aliás, os militares que estão atuando por determinação do governo estão tendo a oportunidade apenas de entregar panfletos à população com algumas orientações. Não é uma ação decisiva para combater o mosquito, não é? Olha, Cícero, o ministro da Saúde, com todo o respeito, não entende absolutamente nada de microcefalia. Não põe o bumbum na cadeira para estudar, né? Porque o mínimo que a gente queria era o ministro da Saúde, que quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai estudar. No final do ano passado, na Rádio Capital, eu disse a vocês que eu ia estudar, né? Que é o mínimo que se espera de uma autoridade máxima do nosso país. Ele, para tomar uma atitude, ele não pode ficar ouvindo o que os outros dizem. Ele tem que estudar ele mesmo. Ele tem que tirar as conclusões dele, certas ou erradas. Não é? Então, fica uma coisa extremamente difícil, porque ano que vem vai ser muito pior, viu, Rádio Ouvinte? Ano que vem vai ser muito pior, porque a população cresce, ninguém fala em saneamento básico na mídia agora. Olha, Cícero, eu cheguei a dar mais de 50 entrevistas do final do ano para cá, e tenho batido na mesma tecla em todos os meios de comunicação que me foram dados a oportunidade. E as pessoas começaram a falar na Bandeirantes, na Globo, e vocês da mídia precisam mostrar para a população que ela tem que cobrar. Olha, a melhor maneira de se gastar o nosso dinheiro é com saúde. E a primeira coisa a ser feita no nosso Sistema Único de Saúde falido é saneamento básico. Porque sem saúde, Cícero, o que interessa as outras coisas, não é mesmo? É verdade. Só repetindo, e saneamento básico é esgoto canalizado, coleta de lixo bem feita e água tratada. Perfeito. E água potável não é tão caro, viu, Cícero? Um funcionário, que eu não conheço pessoalmente, fez uma entrevista aqui maravilhosa na Band outro dia, sobre Embrapa, sobre água potável, e ele foi muito claro. O sobrenome dele é Miranda, acho que é Evaristo Miranda. Entrevistamos ele aqui, inclusive. Claramente que o governo tinha total possibilidade de água potável para o brasileiro, pela condição geográfica do Brasil, né? É verdade. Então, é uma falta de inteligência. Eu vou dizer uma frase meia dura, se você me permitir, acho que eu já disse em outras emissoras, é que o Brasil hoje, infelizmente, é um país sujo, política e fisicamente falando. Infelizmente. Aliás, o doutor Evaristo Miranda foi entrevistado também em nosso programa depois dessa entrevista que ele forneceu a Mônica Bergamo, se eu não me engano, no canal GNT. E ele até relacionou Jundiaí como uma cidade que tem feito bem o seu papel de tratamento de esgoto, de reserva de água. Jundiaí passou imune a esta crise de água que tivemos no ano retrasado. Realmente não tivemos falta de água aqui porque temos uma reserva suficiente que, por sinal, será até ampliada. É exemplo a cidade. Parabéns aos jundiaienses. Eu tenho certeza que vocês tiveram a mesma impressão sobre Evaristo Miranda por tudo que ele disse, né?
Exatamente, é realmente uma autoridade no assunto. Mas agora, para encerrarmos a nossa conversa, apenas um destaque pessoal seu. O seu pai, o Dr. Benjamin José Schmidt, foi o responsável por introduzir no Brasil o teste do pezinho, é isso? Para as crianças recém-nascidas? Então, aí eu tenho muito orgulho de falar do meu pai. Foi um dos maiores pediatras do mundo, foi presidente da Associação Internacional de Pediatria por mais de 10 anos, com sede em Paris, e deu um exemplo do que é ser médico voltado à saúde pública. Ele não só colocou o teste pezinho no país, no Brasil inteiro, como na América Latina inteira, em países da Europa, né? Em Jundiaí, né? Por exemplo, e nunca ganhou, disse o radiovinte, 1 centavo com nenhum teste do pezinho. Então, no final dessa entrevista, faço uma homenagem aqui a Benjamin José Schmidt, um verdadeiro exemplo de um homem comprometido com o país, né, com a ciência, e que a gente tem que falar coisas boas para pessoas terem exemplo, né? Porque o Brasil é um país tão lindo, um povo tão especial, e a gente tem que melhorar. Dr. Ben Schmidt, que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina, professor de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, falando ao jornalismo da cidade.